Saudações, meu amigo, saudações, minha amiga. Tudo bem contigo? Eu sou Eduardo Favro e hoje a gente terá a segunda aula de Cálculo 1 para a Geologia da UFO. Nessa aula, a gente vai tratar de limite, produtos notáveis e binômios. Para ser mais preciso, a gente vai calcular esse limite, raiz cúbica de x menos 1 sobre x menos 1, quando x tende a 1. Na aula anterior, a gente viu a ao cubo menos b ao cubo. Nessa aula, a gente vai trocar o sinal de menos por um sinal de mais. Vai ficar a ao cubo mais c ao cubo, a quinta mais c à quinta, a sétima mais c à sétima. Continuando na troca de sinais, na aula anterior a gente viu x mais y ao quadrado. Agora a gente vai ver x menos y ao quadrado e x menos y ao cubo. Bom, na descrição eu vou deixar onde cada assunto desse inicia. Daí vocês clicam lá e já vai para o tópico que vocês desejarem. E eu também vou disponibilizar o PDF dessa aula na descrição do vídeo. Se vocês gostarem do vídeo, dá um joinha, se inscreva no canal. E é isto. Muito obrigado e bons estudos. Tentaram fazer a lista? Tem dúvidas? Como está o andamento dos estudos? Querem que eu faça aquele exercício de limite que eu deixei na aula? Se o senhor puder, por favor. Eu tinha deixado esse na última aula. Limite quando x tende a u de raiz x cúbica de 1 sobre x menos 1. A gente calculou o limite quando x tende a 1 de raiz quadrada de x sobre x menos 1. A gente que usou que a ao quadrado menos b ao quadrado era a menos b. Aí com isso eu consegui escrever raiz de x menos 1 vezes raiz de x menos mais 1 dava x menos 1, não foi isso que eu utilizei aqui? Então eu voltava para o limite, multiplicava por raiz de x mais 1 sobre raiz de x mais 1. Continuar, reescrevi o limite. Aí o raiz de x menos 1 vezes raiz de x mais 1 do numerador dava x menos 1. E no denominador eu reescrevia o x menos 1 vezes raiz de x mais 1. Cancelava o x menos 1 com x menos 1. Então ficava o limite quando x tende a 1 de 1 sobre raiz de x mais 1. Aí eu substituía, dava 1 sobre 1 mais 1. 1 sobre 2. Lembraram disto? Sim, Esse é tranquilo para todo mundo? pra mim tá tranquilo. Aí se eu tivesse um a ao cubo menos b ao cubo, vocês lembram quem que é a ao cubo menos b ao cubo? É a menos b que multiplica quem? Não é a ao quadrado mais a b mais o b ao quadrado? Sim, Então se eu tiver a raiz cúbica de x menos 1, esse é meu a, esse é meu b. Quem que é o a ao cubo? O a ao cubo não é x?
E b ao cubo não é 1? Então esse é o a ao cubo. E esse é o b ao cubo, x menos 1. Então eu tenho que multiplicar por a ao quadrado. Quem que é a ao quadrado? Raiz cúbica de x ao quadrado mais a vezes b. Raiz cúbica de x vezes 1 mais 1 ao quadrado. Então, se eu tiver raiz cúbica de x menos 1 e multiplicar por raiz cúbica de x ao quadrado mais raiz cúbica de x mais 1 e fizer essa multiplicação, vai dar x menos 1. Então, eu vou copiar aqui o limite. Então, se eu multiplicar e dividir esse limite por esse segundo termo aqui, então o meu numerador vai dar x menos 1, que eu vou poder cancelar com esse x menos 1. É isso que eu faço. Então, eu multiplico por raiz cúbica de x ao quadrado mais raiz cúbica de x mais 1 dividido por raiz cúbica de x ao quadrado mais raiz cúbica de x mais 1. O meu numerador vira x menos 1 e o denominador eu reescrevo x menos 1 raiz cúbica de x ao quadrado mais raiz cúbica de x mais 1. Cancela um x menos 1 com o outro. Limite quando x tende a 1. Raiz cúbica de x ao quadrado mais raiz cúbica de x mais 1. Dividido 1 dividido por isto. Aí é só substituir. Fica 1 dividido raiz cúbica de 1 ao quadrado dá 1. Raiz cúbica de 1 é 1, mais 1 dá 1/3. Deixar um exercício. Limite quando x tende a 1, raiz quarta de x menos 1 sobre x menos 1 e limite quando x tende a 1 de x ao cubo menos 1 sobre x menos 1 e limite quando x tende a 1 de x à quinta 2 menos 32 sobre x menos 2 e aqui eu troco o limite por x tende a 2. Esse é o A, esse é o B e este é o C. Professor, esses exercícios vão ter que ser postados? Vão ser entregues, você fala? Sim. Não, vão. Por enquanto não. Tá bom, obrigada. Vocês chegaram a ver essa lista de exercícios que eu postei lá nos materiais? Ainda não abri, professor. Lá em arquivos tem materiais de... Tem ela, lista 1, cálculo 1 corrigido aqui. É essa aqui que está aparecendo na tela. Aqui esses exercícios é da lista que está lá. Aí vocês vão tentando fazer ela, tem alguns mais elaborados, tipo esse 2, já vai complicando mais. Esse exercício é os mesmos da outra vez? Do semestre passado, você fala? Sim.
Correto, eu peguei de lá. Mas o ideal é que você tente fazer sozinho, não que você pega quem já resolvido. Não, é porque eu já tinha feito eles da outra vez. Entendi. Aí você faz de novo, rapidinho, só pra relembrar. Tá bom. Talvez um pouco de fração você pula pra não ficar muito chato. Mas eu acho que tem alguns que são interessantes que valem a pena você refazer sim. Esse aqui é o material da segunda aula do ano passado, que eu tirei dúvida dos alunos. Se vocês quiserem dar uma olhada nesse PDF que tá lá em, deixa eu ver, Materiais AARE 2020. Tem ele. E no canal YouTube você tem uma playlist que é Cálculo 1. Qualquer coisa depois eu mando o link. Aí vocês assistem. Acho que dá para vocês progredirem mais assistindo essa aula também. Vai tirar dúvida. Para a próxima aula já vim mais ter feito um pouco de progresso, ter outras dúvidas. Vim mais maduro para a próxima aula. Aqui é fatorar x a sétima menos 128, que jeito fatora. Eu tenho que olhar que 128 é 2 a sétima. Aí eu tenho que usar produtos notáveis. Só troco b por 2. Esse 8b ao cubo eu tenho que olhar que o 8b ao cubo eu posso escrever como 2b ao cubo, porque 8 é 2 ao cubo. Aqui um pouco de fatoração, que a gente pode utilizar quando for calcular limite, coisa assim. Um pouco de racionalização. E depois é binômios. A gente só viu quando era x mais y à quarta. Daí aqui, em vez de ser um termo mais o outro, é um termo menos o outro. Aí eu desenvolvo tudo, vou explicando. Mais um de racionalização agora com raiz quinta, vai ficar bem mais comprido, mas dá para fazer. Outro binômio com sinal negativo. E é isto. Alguma dúvida? Por enquanto, não. Gente, acabou de ver agora que x ao cubo menos b ao cubo era a menos b ao quadrado mais ab mais b ao quadrado. E se eu chamasse b, chamar ele de menos c. Vamos ver o que acontece? Fica a ao cubo menos b ao cubo. No lugar do b ao cubo, vai ser c ao cubo igual a menos c, que multiplica a ao quadrado mais a, que multiplica menos c, mais b ao quadrado. Então fica a ao cubo menos c ao cubo é menos c ao cubo, com esse menos fica mais, então fica a mais c ao cubo. A menos com menos dá mais, a mais c, a ao quadrado, menos a vezes c, mais b ao quadrado. Esse b ao quadrado não pode colocar menos c ao quadrado, não? Pera lá. Correto, eu acabei esquecendo de trocar. A gente não tem mais b. A gente só tem c. Então aqui é menos c ao quadrado. E aqui é mais c ao quadrado. Correto. Muito obrigado pela
correção. Então, eu posso trocar o sinal de mais por um menos. E onde o segundo termo for uma potência ímpar, eu vou trocar o sinal. Vamos fazer a mesma coisa com... Isso só vale para potência ímpar. Então, a gente fez por A ao cubo. Vamos fazer a quinta. A quinta menos B a quinta é quem? É A menos B. A quarta mais A ao cubo B mais A ao quadrado B ao quadrado mais A vezes B ao cubo mais B à quarta. Eu faço B C menos C, então vou ficar a quinta menos C a quinta é igual a menos C a quarta mais A ao cubo vezes menos C mais A ao quadrado menos C ao quadrado mais A menos C ao cubo mais menos menos C a quarta e fecho parênteses. Fecho parênteses. Eu reescrevo. Fica o que? A quinta menos a quinta fica um menos. Com esse menos fica mais. Mais C a quinta é A mais C. A quarta. Esse menos vem para cá. Fica menos A ao cubo C, menos C ao quadrado, o sinal de menos some, fica mais A ao quadrado, C ao quadrado, menos, esse menos C ao cubo, o sinal de menos sai para fora, fica menos A, C ao cubo, e menos C à quarta, o sinal de menos some, mais C à quarta. Entenderam? Sim, professor. Então, troca o sinal aqui, onde o C é ímpar. Troca o sinal, onde o C é par, mantém o sinal positivo. Se eu quisesse fazer A sétima mais B a sétima, o que seria? A mais B, que multiplica A sexta. O próximo eu troco o sinal. A quinta B, agora é positivo. A quarta B ao quadrado, B é potência, está numa potência par, por isso é positivo. O próximo B vai ser A ao cubo, B ao cubo, B está com potência ímpar, troca o sinal. O próximo termo é A ao quadrado, B à quarta, potência par de B, é positivo.
mais a b à quinta agora o b está na potência ímpar, é positivo. E por último, o b à sexta. 6 é uma potência par, por isso que o sinal fica positivo. Então, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo. Fica alternando o sinal positivo e o negativo. Potência de B par positivo, potência de B ímpar é o sinal negativo. Agora a gente trabalhou bastante com A em B. Se tivesse x ao cubo menos y ao cubo, vocês conseguiriam expressar isso ou não? Professor, eu tô copiando, mas eu acho que eu conseguiria sim. Quer tentar falar? Peraí só um pouquinho. Seria x mais y. Não, aqui é o sinal de menos. É x menos y. Ah, tá. X menos y é x elevado ao quadrado menos x elevado menos x é b Quem que é o b? ao quadrado. Quem que é o b? Ó, y ao quadrado. Na verdade é y agora, né? É. Mais y ao quadrado. exato. Aí se fosse x ao cubo mais y ao cubo, aí sim que trocaria os sinais. Ficaria x mais y, x ao quadrado. O x vezes y, o y está na potência 1, que é ímpar, é negativo. E y ao quadrado, potência par, continua positivo. Se eu tivesse x à quarta menos y à quarta, vai dar o quê? X menos y, que multiplica x elevado a Terceira. 3 mais X ao quadrado vezes y. x ao quadrado y mais X vezes y ao quadrado. mais Y ao cubo. Que bom, porque se eu te bater. correto. Lembram lá do triângulo de Pascal? Vou fazer ele aqui rapidinho. Coloco 1. Depois eu coloco 1 e 1. 1, 2, 1. 1, 3, 3, 1. 1, 4, 3 com 3, 6. 4, 1. 1, 5. 10. 10. Opa. 10, 5, 1. 1, 6. 15. 20. 15. 6, 1. Mais uma linha só, tá bom. 1, 7, 21, 35, 35, 21, 7 e 1. Se eu tivesse x mais y ao quadrado, dava o quê? X ao quadrado
essa linha, mais 2xy mais y ao quadrado. E se eu tivesse um x menos y ao quadrado? Seria x ao quadrado mais 2x vezes o menos y mais o menos y ao quadrado. Então, x menos y ao quadrado seria x ao quadrado menos 2xy mais y ao quadrado. Professor, o meu tá atrasado a tela. E de outra amiga minha também tá. Deixa eu tentar cancelar o compartilhamento e compartilhar de novo. Melhorou agora? Melhorou, professor. Obrigada. Então eu troquei o y por menos y. Então aqui o menos y, aqui onde estava y eu coloquei menos y, aqui onde estava y eu coloquei menos y. Fiz o jogo de sinal, aqui o menos vai para fora, aqui o menos está ao quadrado, some. Então ficou x menos y ao quadrado, é x ao quadrado, menos 2xy mais y ao quadrado. Se eu tivesse x mais y ao cubo é quem? É a terceira linha. 1, 3, 3, 1. Então é x ao cubo mais 3x ao quadrado y mais 3x y ao quadrado mais y ao cubo. E se fosse um x menos y ao cubo, ficaria x ao cubo mais 3x ao quadrado vezes menos y mais 3x menos y ao quadrado mais menos y ao cubo. Estão conseguindo acompanhar? Sim. Então, x menos y ao cubo fica x ao cubo. Esse mais vira menos, 3x ao quadrado y. Esse menos ao quadrado some. Mais 3xy ao quadrado, menos ao cubo, fica menos. Menos y ao cubo. Conseguiram entender mais ou menos o que acontece quando eu troco o sinal? Aí vocês dão uma olhada na apostila, naquele livro da UERJ, e tentam fazer essa lista. Lista 1, revisão. E também, se puderem, assistir a aula 2 do semestre passado. Eu vou postar o link no WhatsApp e no Teams, aí vocês assistem. E na próxima aula a gente discute. Tá ok, então. Tá bom? Tá bom, professor. Tá bom por hoje? É isso por hoje, pessoal. Muito obrigado. Bons estudos, bom final de semana. Muito obrigado, professor. Bom final de semana para o senhor também. Obrigado.